dessa aula ao vivo. Então eu vou... Prontinho. Vamos lá, pessoal. Na nossa primeira meditação do dia, eu falei... Na nossa primeira meditação do dia, eu falei para vocês sobre o amor que nós sentimos por Deus e o amor... Mas eu falei com vocês sobre o amor de Deus por nós. E fiz um paralelo, né? Fiz uma comparação entre o amor de Deus e o amor de um pai por um filho bebê. O filho bebê é desengonçado, é desastrado, se você deixar sozinho só faz besteira, não consegue se cuidar direito, e assim somos nós diante de Deus, né? Nós somos, diante de Deus, nós somos apenas bebês. Diante de Deus, nós somos apenas bebês. Somos desastrados, a gente não consegue fazer quase nada sozinho. Nós somos aqui nessa terra, nós somos dependentes. Eu falo isso várias vezes, principalmente quando eu estou tratando em terapia de casal, falando para casais. Não tem como a gente casar e querer ser independente, porque o ser humano não é independente, porque se fosse, Deus não tinha feito a mulher. Deus fez o homem, depois Deus fez a mulher, porque não era bom que o homem ficasse só. Então, nós não somos totalmente independentes, não é bom que nós sejamos totalmente independentes. E eu comparei o amor de Deus com o amor de um pai para um filho bebê. E depois falei para vocês como que é a dinâmica. Eu acho que a maioria que está aqui agora não tem filhos. Mas se você tiver filhos, você sabe como é. Conforme o seu filho vai crescendo, ele vai tendo vontades, né? Ele vai ter vontade de comer uma coisa específica, ele vai ter vontade de comprar uma coisa específica na loja, ele vai querer nadar na chuva, e às vezes você vai ter que dizer não para essa criança. Às vezes você vai ter que dizer não para essa criança. Por quê? Por amor. E muitas vezes a gente confunde o amor com fazer todas as vontades da pessoa. E às vezes a gente confunde isso. Poxa, se Deus me ama, por que é que ele me deixa passar por determinadas situações? Quando, na verdade, o que a gente deveria pensar é justamente porque sou amado por Deus, estou passando por essas situações. O que Deus se incomoda, né? O Deus se importa muito mais com a salvação da sua alma do que com o seu destino aqui na Terra. É claro que uma coisa tem muito a ver com a outra, mas Deus se preocupa muito mais com a salvação da sua alma do que se você vai ter um emprego ou não. E às vezes uma situação de desemprego pode ser justamente o que você mais precisa para crescer na fé. Mas é muito difícil para a gente entender isso. E nesse momento a gente age como o filho adolescente. Como o filho adolescente que quer ir para uma festinha, a mãe diz que não, né, e não vai porque é perigoso, porque eu não conheço ninguém, porque a festa é um lugar esquisito, porque é uma festa que é para gente de idade que não é compatível com a sua. Né? E muitas vezes... Bota a garrafa de água e bota um pouquinho de tinta e balança assim, aí fica da cor. E muitas vezes, eu pedi para o pessoal, quando entrar, lembrar de colocar no mudo, tá? E muitas vezes, a gente age como um filho adolescente que quer alguma coisa e fica bravo, fica revoltado quando não recebe, porque acha que o amor, porque acha que amar é fazer todas as vontades. Não é possível, tá? Não é possível ficar bem diante de todas as criaturas. Isso não é amor. Isso não é amor. Amar, às vezes, é dizer não. Agora, qual que é a grande sacada? A grande sacada. Santo Tomás de Aquino, estou falando. Santo Tomás de Aquino descreve o amor como sendo o desejo de eternidade do ser amado.
desejo de eternidade do ser amado. E é, claro, Santo Tomás diz isso pensando, claro, no amor divino, né? No amor de Deus por nós. Deus quer que sejamos eternos, né? Deus quer que sejamos, Deus quer que a gente não morra. E morrer para Deus é morrer no sentido de morte da alma, né? Não é morte do corpo, porque morrer a gente vai morrer mesmo, né? Então, o que Deus deseja é que a nossa alma não pereça. Ele quer que a nossa alma perdure. Ele quer que a nossa alma dure muito tempo. Estão entendendo? Ele quer que a nossa alma seja salva. E muitas vezes, para isso, ele precisa nos negar algumas coisas. E a gente não consegue entender porque aqui na Terra a gente confunde amar com fazer as vontades. Ah, se o fulano me ama, então ele tem que fazer tal coisa para mim exatamente do jeito que eu quero que ele faça. Ortega y Gasset descreve o amor como sendo uma escolha, né? Uma escolha diária que se faz de oferecer para o outro o melhor de si mesmo. Isso é amor dentro das nossas possibilidades humanas. O amor dentro das possibilidades humanas é isso. É escolher por livre e espontânea vontade dar o melhor de si mesmo para o outro. Nesse sentido, eu vou pedir para vocês pararem. Nós vamos parar aqui por alguns minutos e eu queria que vocês parassem para pensar nas diversas posições que vocês ocupam. Se você tem os seus pais vivos ainda, então você é filho. Se você tem filhos, então você é pai. Se você é casado, então você é esposo ou esposa. E eu queria que você pegasse um papel e uma caneta e anotasse todas essas posições que você ocupa. Eu, por exemplo, vou colocar aqui e vou dando um exemplo para vocês. Eu ocupo a posição de esposo, sou pai, eu sou terapeuta, sou produtor de conteúdo digital, produtor de conteúdo, sou filho. Pronto, tá aí. As minhas principais posições. Essas são as minhas principais posições. Perceba que, propositalmente, eu não coloquei ainda a mais importante de todas, porque nós vamos deixar ela para o final, tá? Então, vamos lá. Dentro da minha posição de esposo, o meu amor pela minha esposa é oferecer para ela o melhor de mim mesmo, todos os dias. Quero que vocês parem para refletir se vocês estão oferecendo o melhor de vocês para essas pessoas. Vou parar aqui agora e pensar. Eu, Marcos, eu estou oferecendo o melhor de mim para minha esposa? Vou colocar aqui no papel. Isso é individual, cada um faz o seu, coloca aí no papel. Eu sou esposa. Aí você vai colocar, tá fazendo o seu papel bem? Tá cumprindo bem os seus deveres de esposo? Está sendo o melhor que você pode ser? Está oferecendo diariamente o melhor para sua esposa, para seu esposo, para seu marido, para seu pai, sua mãe? Aí você vai colocar. Vou ajudar vocês a pensar. Por exemplo, eu sou terapeuta. Quando o meu cliente está falando, eu estou prestando atenção? Vou anotar aqui. O cliente fala e às vezes eu me distraio. Vou colocar aqui. Às vezes o meu cliente traz uma reclamação assim que é tão infantil e eu, às vezes, não entendo. Eu fico, às vezes, com um pouco de raiva, né? Falta um pouco de caridade. Fico um pouco de raiva. Falta caridade, né? Eu tô ali diante de uma pessoa que quer melhorar, que quer mudar, que não consegue por um motivo. E muitas vezes eu fico com raiva e não percebo que, na verdade, o problema está em mim. Poxa, se esse cara não conseguiu, na verdade, talvez eu não tenha dado os recursos necessários para ele.
E eu tô com raiva dele, quando na verdade eu deveria estar com raiva de mim. Na verdade, eu deveria corrigir coisas em mim nesse aspecto. Eu sou produtor de conteúdo digital. A minha equipe me dá prazos. Eu cumpro esses prazos. Quando eu vou produzir um conteúdo, eu penso no bem que esse conteúdo está fazendo. Eu penso no mal que uma coisa mal escrita pode fazer. Coloca no papel. Você se interessa de verdade, você se interessa o suficiente para conhecer mesmo, verdadeiramente, as pessoas que te cercam. Coloque isso aí no papel. Você tem uma tendência a olhar o defeito dos outros com uma certa repugnância. Você olha para o defeito dos outros e fala, nossa, mas que coisa mais idiota, né? Que coisa pueril, que coisa mais infantil. Você sabe enxergar o melhor que há em cada pessoa? Ou você enxerga sempre o pior que existe em cada um? Você tem aquele irmão mala, por exemplo, que geralmente não faz as tarefas que tem que fazer e aí sobra para você? Mas não consegue enxergar as coisas boas do seu irmão. Hum? Vocês acham? A gente está falando aqui de amor. A gente está falando aqui de amor. O olhar de Jesus Cristo por nós, o olhar de Jesus Cristo por nós é capaz de ver e enxergar sempre o melhor que há em cada um de nós. Né? Jesus, ele é capaz de enxergar todos os nossos potenciais, todo o nosso potencial, todas as nossas capacidades. Tudo isso que nos foi dado por Deus, por, por amor. E Jesus, com esse olhar compassivo, ele nos olha, ele nos ama e ele nos, né, nos dá tudo que a gente precisa, os subterfúgios que a gente precisa para sobreviver, enche, né, nos alimenta espiritualmente, principalmente na Eucaristia. Mas você se preocupa em olhar para uma pessoa e enxergar nela como quem enxerga uma vasilha. Né? Tá escrito, não tem aqui uma vasilha, mas está escrito uma vasilha ali, feijão. Está escrito feijão na vasilha. Você abre, tem feijão mesmo. E é isso. É só isso que você conhece daquela pessoa, né? O fato dela ser preguiçosa, luxuriosa, adúltera. Quando a gente olha o rótulo de uma vasilha, a gente sabe exatamente o que tem dentro daquela vasilha. Quando a gente olha o rótulo de uma pessoa, a gente não necessariamente sabe o que tem ali dentro. E eu falo isso para vocês porque, dentro da minha experiência como terapeuta, isso é muito comum. É muito comum. Principalmente em terapia de casal. Principalmente em terapia de casal. A esposa reclama. Ah, o meu marido, ele não é, ele não é homem. Meu marido é um frouxo, né? Mas ela não olha, claro, que ela está comparando o marido dela com alguém, né? Fazendo geralmente 99,9% das vezes fazendo uma comparação completamente injusta. Ela não olha, ela não consegue enxergar naquele marido o potencial. Ela não consegue enxergar naquele marido os problemas que ele teve com o pai, por exemplo, ou a falta do pai.
E eu já falei aqui, pessoal, não é desculpa, né? Dá para você corrigir, dá. Mas você não consegue dar o que você não recebeu. Eu vejo muitos, principalmente adolescentes, eu vejo muitos adolescentes que culpam seus pais pelos erros. Muitos, 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 muitos. Mas não conseguem enxergar que os pais estavam fazendo o melhor que podiam fazer com os recursos que tinham na época. Como você dialoga com essas pessoas que estão em volta de você? Como você dialoga com as pessoas que estão em volta de você? Você fala de uma forma agressiva, passiva-agressiva? Você fala de forma amigável? Você sabe conversar com essas pessoas? Saber conversar também é dar o melhor. Pessoal, fomos feitos por amor. Fomos feitos por amor e fomos feitos para o amor. Amor com A maiúsculo. Mas por conta do pecado original, a gente nasce com uma marca. A gente nasce com a marca do egoísmo. Então é preciso primeiro identificar o egoísmo que há em nós. E esse exercício que eu acabei de ensinar para vocês é absolutamente essencial para isso. É preciso que vocês primeiro identifiquem o egoísmo que há em vocês. Nós vamos ter aqui um momento para falar só sobre egoísmo. Mas primeiro eu preciso que você identifique aonde você está falhando com as pessoas ao seu redor. Muitas pessoas me perguntam, principalmente isso no Instagram é muito comum. Muitas pessoas vêm cheias de ideais, né? Quero mudar o mundo. Me veio uma pessoa um tempo atrás aí, eu quero mudar o mundo, mas eu acho que isso é infantil. Olha, desculpe, mas é absolutamente infantil. Uma pessoa que eu sabia que estava com um problema dentro de casa. Olha, você não tem que querer mudar o mundo, não. Você não tem que querer mudar o mundo, tá? Hoje em dia, se dá muito pouco valor para as coisas simples e pequenas. É como se você não fizesse coisas grandiosas, né, como coisas heróicas, grandes, você não presta, você não serve para nada. E nisso de querer mudar o mundo, de querer fazer coisas grandes, você se esquece de quê? Você se esquece do essencial, de um dos mandamentos mais essenciais, que é amar o próximo. Amar o próximo como? Existe um engano crasso nessa frase. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é como a si mesmo. Si é pronome reflexivo. É amar o próximo como a ti mesmo foi amado. É como você foi amado por quem? Por Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo é se sacrificar. É transcender o egoísmo no qual nós nascemos. Nós nascemos egoístas por conta do pecado original, a gente nasce com uma tendência ao egoísmo. Claro que cada pessoa vai ser diferente, umas são mais generosas que as outras, umas são menos, mas em medidas diferentes, mas sempre no egoísmo. Então, é preciso transcender o egoísmo, esquecer de fazer coisas grandes, parar com esse negócio de grandiosidade e prestar mais atenção no que está acontecendo ao seu redor, né? Ah, mas o fulano não tem o que comer, tudo bem, mas a tua mãe precisa de ajuda para lavar a louça. Olha a tua circunstância atual. Olha a tua circunstância atual. Você está pensando em se santificar, acabando com a fome na África, mas na sua circunstância atual, várias oportunidades se apresentam para você se santificar e você deixa elas passarem. A mãe precisa lavar a louça e você está pensando em acabar com a fome na África. A esposa precisa de uma lâmpada trocada e você está pensando em mudar
o mundo com o seu trabalho, qualquer coisa que seja que você faça. A gente tem que parar com esse delírio de grandiosidade e começar a dar valor às coisas pequenas e mais imediatas. Deus não quer que você saia do seu lugar. Ele não quer que você saia de onde você está para se santificar. Ele quer que você se santifique aí, dentro dessa circunstância em que você está. Você fica o tempo inteiro pensando, mas se eu tivesse morando em tal lugar, mas se eu não morasse aqui, se eu tivesse nascido numa família tal, se eu tivesse... Mas não nasceu. É exatamente aonde você está que Deus quer que você se santifique. Ele quer você aí. E eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês entendam que o pequeno amontoado, vários pequenos amontoados, fazem um enorme. Então, coloque aí no papel. Quais atitudes concretas, o que eu posso fazer concretamente para amar tal e tal pessoa? Vamos colocar agora nome. Tá? Vou colocar aqui, o nome da minha esposa é Amanda. Vou colocar aqui Amanda. Como eu posso amar mais a Amanda? Eu vou colocar aqui. Como eu posso amar mais a Laura, minha filha? Apesar de que ela não consegue ainda devolver. Como eu posso amar mais o Bernardo? Aí você vai se deparar com um problema. Você vai se deparar com um problema. Se você estiver fazendo esse exercício com atenção, você vai se deparar com um problema. E o problema é, você vai ter que parar para pensar em como essa pessoa deseja ser amada. A Laura é um bebê. O Bernardo tem 7 anos. A Amanda é a minha esposa, é uma mulher adulta. São 3 indivíduos completamente diferentes. 3 indivíduos completamente diferentes. Cada um se sente amado de uma forma diferente. O Bernardo, por exemplo, tempo de qualidade. Então, como eu posso amar mais o Bernardo? Oferecendo mais tempo para ele. Aí agora, eu vou escrever isso, né? Oferecer mais tempo. E agora vamos colocar ações concretas. Colocar ações concretas. Ele gosta de jogo de tabuleiro. Então, vamos jogar jogo por 30 minutos. Vou colocar aqui. Vou dedicar 30 minutos do meu dia para o Bernardo e assim eu vou amá-lo. Assim ele vai se sentir amado. A Laura é diferente. A Laura é um bebê. Tá? A Laura, o sentir amado de um bebê é bem complexo. O bebê, claro, ele precisa de carinho, ele precisa de contato físico, muito contato físico, manter-se limpo, alimentado. Então, uma forma de cuidar a forma de cuidar da minha filha é isso: alimentá-la, limpá-la, segurar ela no colo um pouquinho, dar um pouquinho mais de atenção. Então, vamos colocar isso aqui. Por enquanto é isso. Daqui a pouco a personalidade dela vai aflorar. Daqui a uns anos, ela vai ter uma personalidade própria, ela vai ter um jeito de ser amada, ela vai exigir uma coisa específica de mim como pai. E eu vou poder oferecer isso para ela. A Amanda. A Amanda, ela se sente amada de várias formas. A Amanda, ela gosta muito de presentes, ela gosta de atos de serviço. A Amanda se sente amada com tudo. É muito fácil amar a minha esposa, porque ela se sente amada com qualquer coisa. Você pode dar mais tempo para ela, dar um belo presentinho, que é uma coisa que ela está precisando. Então, eu vou colocar aqui coisas concretas que eu posso fazer para que a minha esposa se sinta mais amada. Eu posso deixá-la escolher o filme. O próximo filme que a gente vai assistir, eu posso deixar a minha esposa escolher. E assistir sem reclamar. Porque, geralmente, as mulheres elas vão escolher
filme de comédia romântica, aqueles filmes bem toscões, que o cara não gosta de jeito nenhum. Mas a gente vai assistir sem reclamar, né? Outra coisa que eu posso fazer é lavar a louça no sábado. Com tanto de coisa que eu tenho para fazer nesse sábado, não sei se vai dar, mas talvez dê. Se der, posso fazer. Posso lavar a louça no sábado. Ela com certeza vai se sentir muito amada se eu fizer isso. Enfim, tem diversas coisas que eu posso fazer para as pessoas ao meu redor se sentirem mais amadas. Entenderam o espírito? Vamos cuidar do que é mais imediato. Vamos cuidar do que está mais próximo da gente, do que é mais fácil cuidar. São as pessoas que estão mais próximas de nós. Nossos filhos, nossas esposas, nossos pais, nossos maridos, nossos namorados. E se entregar completamente, em sacrifício para essas pessoas. Eu quero me entregar 100% para minha esposa. Eu quero me entregar 100% para os meus filhos. Em sacrifício mesmo. Para fazer essas coisas aqui, pessoal, não se enganem. Vai ser necessário vocês abrirem mão do conforto de vocês. Vocês vão ter que abrir mão do conforto de vocês. Você vai ter que, ao invés de assistir televisão, você vai ter que se levantar e lavar a louça. É desconfortável, é ruim, é chato. Mas isso é a essência do amor. A essência do amor está no sacrifício. Pensa que a pessoa que mais te amou, ela não ficou sentadinha no sofá confortavelmente. A pessoa que mais te amou morreu uma morte cruenta, dolorida, humilhante. Aliás, a morte mais humilhante que havia na época, que era a crucifixão. Esse tipo de morte era extremamente humilhante, era reservado para os piores dos bandidos. A pessoa que mais te amou, ele foi humilhado, cuspido, flagelado, crucificado. O amor muitas vezes é pintado, principalmente por Hollywood e alguns livros de romance, sendo uma coisa muito perfeita, muito maravilhosa, um negócio bonitinho, né? Às vezes o amor é cruento. Às vezes o amor dói. Quase sempre o amor é desconfortável, muito desconfortável. Vocês precisam se acostumar com esse desconforto. Ou pode ser que vocês não aprendam a amar e fiquem aí egoístas pro resto da vida. Vamos finalizar? Eu vou fazer a oração para terminar e abro para perguntas. Eu queria que vocês falassem, de preferência, tá? E, se possível, abrir o vídeo também para eu ver o rosto das pessoas que estão falando, se quem quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-vos ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muito bem.